Olá, turma, tudo bem? Então, voltando aqui para a gente dar continuidade. No vídeo anterior, a gente trabalhou com frase, oração e período. E eu falei para vocês que antes da gente partir para tipos de sujeito, a gente vai passar por predicação verbal, transitividade verbal, tá? E aí a gente depois, no outro vídeo, a gente vai para os sujeitos, o sujeito, tipo de sujeito, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente poder ver aqui. Vamos lá. Transitividade verbal, que também pode ser chamada de predicação verbal. A gente viu que toda oração precisa de um verbo, né? E esse verbo ele possui classificação, ele possui a sua predicação, a sua transitividade, que pode ser o intransitivo, o verbo ele pode ser verbo intransitivo, ou transitivo. E quando ele for transitivo, ele se subdivide em três: direto, indireto, direto e indireto. Mas também os verbos podem ser de ligação, tá? A gente vai ver aqui um por um. Tranquilo? O que são os verbos intransitivos? Quando eu falo para você verbo intransitivo, significa que ele não é um verbo que precise de um complemento, precise de uma resposta, diferentemente do que a gente vai ver nos verbos transitivos, que eles sozinhos, eles não têm sentido, né? Eles vão precisar sempre de um complemento, certo? Então, os verbos intransitivos são aqueles verbos que expressam sentido completo, sendo capazes de construir um predicado sozinhos. Exemplo, escorreguei. O verbo escorreguei, veja que eu só tenho este verbo, certo? É uma frase verbal, é um período simples, porque eu só tenho um único verbo, eu tenho uma única oração, certo? Mas se eu fosse perguntar para você qual é a transitividade deste verbo, você dizer para mim que ele é um verbo intransitivo. Por quê? Primeiro porque a oração termina nele, né? O meu período termina nele. E eu consigo entender. Igual quando eu falo, ela saiu, certo? Eu digo para você que eu poderia muito bem dizer, a minha frase pode muito bem terminar ali sem nenhum prejuízo de sentido. Eu consigo compreender o que a frase está querendo me passar, qual é a mensagem que aquele período, que aquela oração está querendo me passar, certo? Então, esse verbo, ele é chamado de verbo intransitivo, né? No entanto, os verbos intransitivos, eles são verbos que eles não vão precisar de um complemento, né? Que a gente vai ver que existem dois tipos de complementos: os complementos verbais e os complementos verbais que são os objetos, né? Direto e indireto. Mas esses verbos intransitivos, eles podem vir acompanhados de uma qualidade, que a gente dá um nome até de adjetivo, né, que a gente já viu lá nas outras fases, né? Ou de um advérbio, que é advérbio de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, né? Então, olha aqui, quando eu falo para você, escorreguei ali, o ali é um lugar, é um advérbio de lugar. Onde você escorregou? Ah, eu escorreguei ali, é um lugar. Então, esse verbo, ele continua sendo verbo intransitivo, mas ele está sendo acompanhado por uma outra informação, que é o lugar onde foi que ele escorregou. Ele continua sendo um verbo que possui sentido completo, ele continua sendo um verbo que não vai exigir nenhum tipo de complemento, certo? Quando eu falo, por exemplo, ela saiu, mas ela saiu desesperada, eu poderia muito bem falar que elas saíram desesperadas. Veja que esse desesperado é um adjetivo, é uma qualidade para o ela, né? Para a pessoa que saiu. Observe que o verbo sair continua sendo verbo intransitivo. Você quer ver? Toda vez que você quiser descobrir se um verbo é ou não é transitivo, né? Se ele é um verbo intransitivo, basta você fazer a pergunta. Eu vou até deixar aqui essa pergunta. Bem aqui, ó. O quê?
certo? Vou até deixar em vermelho e em negrito. Negrito não. Vou deixar em vermelho e destacado. E toda vez que você quiser descobrir se o verbo é ou não é transitivo, eu tenho que fazer a pergunta o que para o verbo, certo? Quando eu falo para você, escorreguei. Escorreguei o quê? Não preciso fazer esse tipo de pergunta. Diferente, por exemplo, que eu falo para você, olha, ontem fui ao shopping e comprei. Eu comprei o quê? Ah, eu comprei 2 calças. Então, esse verbo comprar, que a gente vai ver qual é a classificação dele já já, é um verbo que vai exigir complemento, certo? Agora, dos verbos transitivos, que são subdivididos em 3, o direto, indireto e o direto e indireto, são aqueles que, por si só, não têm sentido completo, né? Eles sempre vão exigir um complemento. Eles sempre vão precisar de uma informação. E como é que eu faço? Basta fazer a pergunta o quê? Olha aqui. Verbos transitivos são os verbos que não têm sentido completo, sentido sozinhos, tá? Por isso, precisam de complemento. Chama-se de transitividade verbal a necessidade que um verbo tem de ser completado com algo. Ou seja, o meu verbo transitivo, ele é exigido, né? Ele vai precisar sempre de um complemento, tá? Porque ele sozinho não tem sentido completo. Por isso que é transitivo, porque ele precisa de complemento, certo? Ele precisa transitar para o objeto, ou seja, ir em busca de algo que complete o seu sentido. Vamos ver lá, então, a classificação de cada um deles. Transitivos diretos são aqueles cujo complemento não exige preposição. E vou botar até o nome do complemento aqui para você, que é chamado de objeto direto. E vou colocar aqui para você quais são as principais preposições. O a, ou as. Não, vou botar assim, fica mais fácil. O a, o as, ao, aos, de, do, dos, da, das, em, no, nos, na, nas, com, para, entre, pelo, e assim vai. Essas são as principais preposições. Veja que o verbo transitivo direto, ele vai pedir sempre um complemento, ou seja, toda vez que você fizer a pergunta o que para ele vai ter uma resposta, que é o complemento, que é o tal do objeto, certo? Vou até botar em outra cor aqui para você, que é o objeto direto e que não exige nenhuma dessa preposição aqui. Então, olha aqui o exemplo. Comprei jornais variados. Qual é o verbo? Eu falo para você. O verbo é comprei. Aí eu te pergunto, qual é a transitividade deste verbo? Você vai fazer a pergunta. Comprei o quê? O que foi que eu comprei? Olha lá. Comprei jornais variados. Eu comprei o quê? Eu comprei jornais variados. Observe que entre comprei e jornais variados, eu não tenho nenhuma preposição dessa aqui. Tá vendo? Se eu não tenho nenhuma preposição, o objeto, que é o complemento, é chamado de objeto direto, e o verbo é transitivo direto. Professora Bárbara, como é que eu sei que este verbo comprar é um verbo transitivo direto? Porque você fez a pergunta o quê depois do seu verbo, tá vendo? Ó, você achou o verbo.
né? E você fez a pergunta depois do verbo. Como é que você fez a pergunta? Comprei o quê? Tá vendo? E observe que quando eu fiz a pergunta, logo aqui na minha pergunta não apareceu nenhuma dessas preposições que eu botei aqui entre parênteses para vocês. Então, o verbo é transitivo direto e o objeto é direto. Olha aqui outro exemplo. Cantou músicas sertanejas. Qual é o verbo? Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Tá, beleza. Se eu consigo conjugar, então o verbo é cantou. Tá ótimo. Vamos fazer a pergunta? Cantou o quê? O que foi que ele cantou? Ele cantou o quê? Ah, ele cantou músicas sertanejas. Entre o verbo cantou e o complemento, que é músicas sertanejas, tem alguma dessas preposições aqui? Se você olhar, não tem. Se não tem, o complemento recebe o nome de objeto direto, como eu botei aqui. E o verbo? Ah, o verbo é transitivo. Por que ele é verbo transitivo? Porque se eu falar só para você, cantou, não teria sentido completo. Então, ele é transitivo porque ele exige um complemento. E é direto, que quando eu fiz a pergunta para o meu verbo, não apareceu nenhuma preposição. Certo? Vamos continuar. Agora, eu tenho aquilo que a gente chama de verbo transitivo indireto. Então, vamos lá. Exige o complemento, que no caso, qual é o complemento? Vou botar aqui para você. O complemento é aquilo que a gente chama de objeto indireto e vai exigir, ou seja, vai pedir a preposição. Tá? Você vai fazer a mesma pergunta, só que quando você fizer esta pergunta, automaticamente nesta pergunta já vai aparecer uma preposição dessa aqui. Aí o complemento vai ser o objeto indireto, tá? E vai ter a preposição. Quer ver? Estes documentos pertencem ao cliente, tá? Aqui você vai fazer a pergunta: o quê? Ou a pergunta a quem? Que se você reparar, na pergunta a quem já tem até a preposição, tá vendo? Então você já pode marcar como indireto logo de cara, certo? Deixa eu botar aqui, que aqui em cima você só vai fazer a pergunta o quê? Certo? Beleza. Olha lá. Estes documentos pertencem ao cliente. Qual é o verbo? Pertencem. Vamos fazer a pergunta. Estes documentos pertencem o quê ou pertencem a quem? Ah, professora, esses documentos pertencem a quem? Observe que logo na minha pergunta eu tenho a preposição a, que é esta preposição a aqui, que está bem aqui dentro, gente. Ó, o ao nada mais é do que a preposição a mais o artigo o, que forma ao. Tá? Beleza? Então, ó, quando eu perguntei para você qual é o complemento, né, do verbo, como é que você fez a pergunta? Pertencem a quem? Ah, pertencem ao cliente. Tem preposição? Tem. A preposição a. Se tem preposição a na pergunta, olha a preposição a na minha resposta. Então, este complemento a quem pertence ao cliente, se tem preposição, o objeto é indireto e o verbo é transitivo indireto. Olha aqui.
Ele se interessou pelos discos. Qual é o verbo? Interessou. Vamos fazer a pergunta? Ele se interessou pelo quê? Quem se interessa por alguma coisa. Ele se interessou pelo quê? Ah, ele se interessou pelos discos. Se eu fizer só a pergunta para você, ele se interessou. Tem sentido completo? Não tem. Vai exigir um complemento. Ele se interessou pelos discos. Então, esse aqui é o complemento. Ele é o objeto indireto, por quê? Porque eu tenho a preposição pelos, que olha aqui, ó. Tá vendo? Então, este verbo é verbo transitivo indireto. Foi? Deu para entender? Agora vamos seguir. O transitivo direto e indireto, ele vai te fazer as duas perguntas. Para o mesmo verbo, são aqueles que exigem os dois complementos, um sem e outro com preposição. Ou seja, eu vou ter o objeto direto e vou ter o objeto indireto. Olha aqui. Apresentou as condolências aos familiares. Qual é o verbo? Professora, o verbo que está aqui é apresentou. Isso aí. Esse é o verbo. Apresentou o quê? O que foi que ele apresentou? Fala para mim. Ah, ele apresentou as condolências. Mas apresentou a quem? Apresentou a quem? Aos familiares. Tá vendo? Eu te pergunto, nessa primeira pergunta, apresentou o quê? Você me responde que foram as condolências. Nessa pergunta aqui, aparece alguma dessas preposições? As, com crase, ao, aos. Para você, professora, aparece o as. Não. Para ser preposição, tem que aparecer na minha pergunta. Os, na verdade, aqui o não é preposição, certo? Este as não é preposição. Este as aqui é apenas artigo. Então, ele é um objeto direto, ou seja, é um complemento sem preposição. Mas apresentou a quem? Agora sim. Olha a preposição a aqui. Logo na pergunta. Quando a preposição aparecer, ela vai aparecer na pergunta também. Entendeu? Apareceu na pergunta, olha aqui nas respostas. Este é um outro complemento que tem preposição, então é um objeto indireto. Então, o verbo apresentou, ele, além de ser transitivo direto, ele é indireto, porque ele te mostra os dois complementos, um com preposição e outro sem preposição. Olha o outro exemplo aqui. Emprestei a coleção à minha colega. Emprestei o quê? O que foi que eu emprestei? Eu emprestei a coleção. Objeto direto. Este a não é este a. Não é. Este aqui é apenas um artigo. Eu emprestei o quê? A coleção. Mas eu emprestei a quem? A minha colega. Olha o a aqui craseado e olha o a aqui craseado. Então, este verbo, ele, além de exigir um complemento sem preposição, que é o objeto direto, ele exige um complemento com preposição, que é o objeto indireto. Então, ele tem o verbo transitivo direto e indireto. Tranquilo? Olha outro exemplo. Convidei os alunos para um churras. Convidei o quê? Eu convidei os alunos. Mas eu convidei para quê? Olha lá, ó. Para
que? Ah, convidei para um churras, né? Veja que eu tenho preposição para. Preposição para. Então, os alunos é o objeto direto, que eu convidei o quê? Eu convidei os alunos. Para quê? Para um churrasco. Objeto indireto. Certo? Então, o verbo transitivo direto e transitivo e indireto são verbos que eles vão te possibilitar fazer as duas perguntas. O que e a quem, para quê, para quem, com quem, certo? E vamos para o último, que são os verbos de ligação. Pelo próprio nome já diz, ele vai ligar uma qualidade ao substantivo, ao sujeito. Veja que eu já tenho verbos prontos. Os verbos de ligação já são verbos prontos, que são os verbos que não transmitem ações, ou seja, são verbos que, assim como o intransitivo, né, eles não vão precisar fazer a pergunta o quê, porque depois dele sempre vão vir qualidades, características, certo? Um estado para o sujeito. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, parecer, continuar, andar, ficar, tornar-se, e assim vai. Eu vou colocar aqui como é que eles aparecem conjugados, tá? Porque muitos não sabem que o é vem do verbo ser. E assim vai. Olha aqui. Ana anda distraída. Tá vendo? Olha o anda. Anda, assim, professora, eu sei que este verbo é um verbo de ligação. Por que você sabe que ele é um verbo de ligação? Por quê? Primeiro que ele está aqui na tabelinha dos verbos de ligação. E segundo, que quando eu olho para o distraída, distraída não é objeto, distraída não é coisa. Distraída é uma qualidade, que a gente dá o nome de predicativo, ou seja, é uma característica, certo? É uma característica para a Ana. Então, este verbo, com certeza, é verbo de ligação. Quer ver o outro aqui? Olha este. Marcela é muito estudiosa. Como é que eu sei que este é um verbo de ligação? Primeiro, ó, porque ele está aqui em cima, tá vendo? Segundo, que depois, quando eu olho para frente, eu vou ver que é estudiosa. Estudiosa é uma qualidade, é um predicativo, né? É um predicativo, é uma qualidade para quem? Ah, é uma qualidade lá para Marcela. Tá vendo? Então, este é realmente é verbo de ligação. Mesma coisa que continuam. Continua, ó, é do verbo continuar. Observe que depois eu tenho bagunceiros, que é uma qualidade. Qualidade para quem? Para eles. Então, eu tenho certeza que continuam é verbo de ligação. Ah, professora, então vai ficar fácil. Toda vez que eu vir um desses verbos aqui, eu já sei que eles são verbos de ligação. Olha aqui, vou botar aqui, IPC. Eu falei, estava muito bom para ser verdade. Quando eu falo para você que eles continuam na sala. Observe aí. Eles continuam na sala. Continuam, se você olhar, está na tabelinha aqui dos verbos de ligação, ó, continuar.
Só que esse verbo aqui, ele não é verbo de ligação. Por quê? Porque se você olhar, o na sala não é qualidade. O na sala é advérbio de lugar. Tá vendo? É um advérbio de lugar. Se é um advérbio de lugar, este verbo continuam pertence. Qual é a predicação dele? Olha lá. Ele é um verbo intransitivo. Por quê? Eles podem vir acompanhados de um advérbio. Tá vendo? Então, esse verbo continuar, ele deixa de ser verbo de ligação. Por que ele deixa de ser verbo de ligação? Porque o na sala não é qualidade. Na sala é um lugar. Se é um lugar, o continuam não é verbo de ligação, e sim um verbo intransitivo. Mesma coisa quando eu falo Ana anda distraída. Quando eu falo que Ana anda pela rua, o anda vai deixar de ser verbo de ligação, porque o pela rua não é mais qualidade. Pela rua é o lugar por onde a Ana anda, certo? Se vai ser lugar, o anda vai deixar de ser verbo de ligação e vai passar a ser um verbo intransitivo. Tudo bem? Este material vai estar também lá no Tule, dispostos para vocês. E, assim como eu falei lá no outro vídeo, qualquer dúvida, só entrar em contato com o Alexandre. O Alexandre entra em contato comigo e a gente resolve todas as situações. Ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.